19 de outubro de 1943. Sobre o terreno alemão, o Oberleutnant Hans Weiss examinou uma forma incomum no céu a partir da cabine de seu Messerschmitt Bf-109. A aeronave abaixo parecia deslocada, muito aerodinâmica, muito impecável, com uma peculiar cúpula em forma de bolha que sugeria design americano, mas isso era absurdo. Os caças americanos não conseguiam penetrar tão fundo no Reich, faltava-lhes o alcance. Weiss manobrou seu caça para um ataque descendente, esperando outro triunfo simples sobre os lentos bombardeiros americanos e suas escoltas mais fracas. No entanto, o que se seguiu desafiaria todas as suposições que a Luftwaffe tinha sobre os combates aéreos europeus. A peculiar aeronave abaixo inesperadamente ganhou velocidade, deixando o Messerschmitt de Weiss para trás. Então, ele inclinou. Em vez de uma manobra ampla e lenta, característica dos caças americanos, foi uma espiral constritiva e agressiva que expôs 6 metralhadoras calibre .50 à localização de um piloto alemão. Em 3 segundos, Hans Weiss passou de caçador a caça, enquanto seu mundo se desintegrava sob uma saraivada de balas americanas. Isso marcou a estreia do P-51 Mustang sobre a Europa ocupada, um evento que alteraria drasticamente a trajetória da guerra de maneiras imprevistas por ambos os lados. Para compreender como uma aeronave solitária poderia redefinir toda a campanha de bombardeio estratégico contra a Alemanha nazista, precisamos retornar a 1940, uma época em que a guerra aérea era desfavorável aos aliados. A Força Aérea Real mal havia sobrevivido à Batalha da Grã-Bretanha e, embora seus Spitfires e Hurricanes pudessem se manter firmes contra os melhores caças da Luftwaffe em solo britânico, faltava-lhes um atributo vital: alcance. Durante missões de bombardeio de penetração profunda da RAF, seus caças frequentemente esgotavam o combustível e recuavam, deixando os bombardeiros expostos a hordas de interceptadores alemães. Da mesma forma, nos EUA, as forças aéreas do exército enfrentaram um problema fundamental semelhante. Os estrategistas americanos presumiram que formações de bombardeiros em larga escala, fortemente armadas, fortificadas com metralhadoras, poderiam atingir alvos dentro da Alemanha sem cobertura de caças. Apelidada de bombardeio autoescoltado, essa abordagem surgiu de um grave mal-entendido. Quanto aos alemães, eles aprimoraram suas estratégias defensivas durante anos. Pilotos da Luftwaffe, como Adolf Galland, Johannes Steinhoff e Gunther Hall, aprimoraram ataques frontais letais, capazes de dizimar formações de bombardeiros antes que os aliados pudessem responder com poder de fogo defensivo. Pilotos de caça americanos conversavam com tranquilidade sobre os tiros à Turquia, que aguardavam qualquer bombardeiro americano ousado, o suficiente para ultrapassar o alcance dos caças aliados além da Alemanha. No final de 1943, os números pintavam um quadro sombrio. As baixas de bombardeiros americanos sobre a Alemanha aumentavam perigosamente, às vezes perdendo 20, 30 e até 40 aeronaves em uma única missão. Cada bombardeiro abrigava uma tripulação de 10 pessoas. A matemática do desgaste pendia implacavelmente a favor da Alemanha. No entanto, dentro dos estúdios de design da North American Aviation, na Califórnia, uma transformação estava se formando. Essa transição não se originou como uma ferramenta de guerra, mas como uma proposta comercial. A história do P-51 Mustang começou com um telefonema urgente em abril de 1940. Sir Henry Self, líder da Comissão de Compras Britânica, tentava freneticamente comprar caças americanos para a RAF. A Grã-Bretanha estava envolvida em uma luta de vida ou morte e precisava de aeronaves, qualquer aeronave, capaz de igualar o desempenho dos caças alemães. Até então, desconhecedora da construção de caças, a North American Aviation, especializada em aviões de treinamento e bombardeiros leves, enfrentou o desafio de criar interceptadores de alto desempenho, conforme exigido pela guerra aérea moderna. Quando os britânicos propuseram fabricar o Curtiss P-40 Warhawks sob licença, o projetista-chefe Edgar Schmude ousadamente respondeu: "Dê-nos 120 dias e criaremos algo superior."
Nos frenéticos 4 meses seguintes, surgiu uma aeronave de caça sem precedentes. A fuselagem do Mustang foi projetada com foco quase estético na eficiência aerodinâmica. Seu design de asa de fluxo laminar minimizou o arrasto a níveis aparentemente inatingíveis. Surpreendentemente, foi projetada para ampla capacidade interna de combustível, característica que mais tarde lhe permitiria acompanhar bombardeiros de ida e volta a Berlim. No entanto, surgiu um problema. Inicialmente, os Mustangs eram equipados com motores Allison V1710, que apresentavam dificuldades em grandes altitudes, região onde ocorriam as batalhas aéreas sobre a Europa. A RAF empregava seus Mustangs para reconhecimento de baixa altitude e tarefas de ataque terrestre, destacando-se nessas funções. No entanto, como caças capazes de confrontar a elite da Luftwaffe a 25 mil pés, o primeiro modelo do Mustang foi uma decepção. Relatórios da inteligência alemã daquela época fornecem uma leitura cativante. Analistas da Luftwaffe avaliaram com precisão o alcance e a velocidade notáveis do Mustang em baixas altitudes, mas subestimaram seu potencial como uma ameaça aos seus interceptadores de alta altitude. Um relatório apresentado no início de 1943 considerou o Mustang adequado apenas para missões de ataque terrestre e não representava nenhum risco substancial para as defesas aéreas do Reich. Eles estavam prestes a fazer uma suposição desastrosamente incorreta. A transformação do P-51, de um projeto promissor, porém imperfeito, no caça de longo alcance mais eficiente da guerra, ocorreu por meio de uma união quase fortuita da engenharia britânica e americana. A Rolls-Royce havia desenvolvido o motor Merlin, que impulsionou os icônicos Spitfire e Hurricane. Com a Packard Motor Company produzindo Merlins sob licença em Detroit, foi tomada a engenhosa decisão de combinar o Merlin superalimentado com a fuselagem excepcional do Mustang. O resultado foi nada menos que inovador. As variantes P-51B e P-51D, com o motor Merlin, podiam ascender a 40 mil pés e atingir velocidades de cruzeiro que impediam os caças alemães de alcançá-los. Fundamentalmente, eles conseguiam fazer isso carregando combustível suficiente para escoltar bombardeiros em missões com duração de 8 horas ou mais. Ronald Harker, piloto de testes da Rolls-Royce, pilotou um dos primeiros Mustangs com motor Merlin em outubro de 1942. Seu relatório ao Ministério do Ar foi repleto de entusiasmo quase extasiante sobre o desempenho. O P-51B Mustang, capaz de escoltar bombardeiros até qualquer alvo alemão e superar os caças da Luftwaffe, seria testado em combate sobre a Europa ocupada, um desafio distinto de seu desempenho em papel. A 8ª Força Aérea recebeu o Mustang em dezembro de 1943, com o 354º Grupo de Caça, estacionado em Boxted, na Inglaterra, sendo o primeiro a receber modelos operacionais. Os pilotos estavam em um misto de expectativa e dúvida. O capitão Don Blakely, um piloto experiente que havia pilotado Spitfires com a RAF antes de se juntar às forças americanas, estava entre os primeiros testadores de combate. Sua avaliação inicial foi direta. É rápido, tem alcance, está armado, mas consegue manobrar como um 109, consegue subir como um 190. Veremos em breve. A resposta chegou em 1º de dezembro de 1943, durante uma missão para proteger as fortalezas voadoras B-17 que bombardeavam fábricas de aeronaves em Solingen. Ao entrar em território alemão, o controle de tráfego aéreo enviou interceptadores de várias bases alemãs ocidentais. Um deles era o Hauptmann Klaus Mitusch, um piloto experiente com mais de 30 vitórias, pilotando um Focke-Wulf 190. Em uma carta à esposa, Mitusch relatou seu primeiro confronto com um Mustang. Avistei uma aeronave abaixo de nós, presumindo que fosse outro Thunderbolt, volumoso, pesado, presumivelmente lento nas manobras. Mergulhei em sua direção, antecipando uma vitória sem esforço. Ao contrário, ele acelerou como se eu estivesse parado e, em seguida, fez uma curva fechada tão fechada que achei difícil de acreditar. Em instantes, estava no meu encalço e eu fugia para sobreviver.
A primeira missão resultou na queda de 3 caças alemães por Mustangs, sem baixas americanas. No entanto, o mais significativo foi a revelação de que os caças americanos agora podiam atingir qualquer alvo dentro da Alemanha. Os pilotos de caça alemães se acostumaram a um padrão consistente durante suas surtidas defensivas. Bombardeiros americanos apareciam sobre o Reich, geralmente acompanhados por P-47 Thunderbolts ou P-38 Lightnings, que eventualmente atingiam sua capacidade de combustível e recuavam. Isso foi seguido por um momento oportuno para os caças alemães, pois bombardeiros sem escolta se tornaram vulneráveis a ataques concentrados de bases alemãs. No entanto, o Mustang interrompeu esse padrão familiar. De repente, os pilotos alemães se viram lutando contra caças americanos recém-chegados em alvos nas profundezas do Reich. Esses caças pareciam ter resistência inesgotável e desempenho igual ou superior ao de suas próprias aeronaves. O Oberst Johannes Steinhoff, um dos comandantes de caça mais experientes da Alemanha, escreveu em seu diário após encontrar os Mustangs pela primeira vez: "Esses caças americanos são diferentes de tudo que já encontramos antes. Eles aparecem sobre nossos alvos mais distantes, totalmente abastecidos e armados, prontos para o combate." Os aviões Mustang americanos superam os Focke-Wulf FW-109 alemães em velocidade de voo nivelado e superam os Messerschmitt Bf-190 em combates prolongados, de acordo com os relatos de nossos pilotos. Essa nova realidade altera drasticamente a situação. Pilotos de caça alemães, que antes se deleitavam em interceptar bombardeiros desacompanhados, agora enfrentam a possibilidade de confrontos aéreos prolongados contra aviadores americanos habilidosos e bem treinados, pilotando aeronaves superiores. O caçador agora é a caça. Para compreender todas as implicações do surgimento do Mustang, precisamos nos aprofundar no que os bombardeiros americanos encontraram antes de receber cobertura adequada de caças. O segundo ataque a Schweinfurt, em 14 de outubro de 1943, ficou infamemente conhecido como Quinta-feira Negra, destacando o preço catastrófico pago quando bombardeiros se aventuraram profundamente na Alemanha sem reforço de caças. Um total de 291 B-17 Flying Fortresses decolaram de bases aéreas inglesas naquele dia, visando as fábricas de rolamentos de esferas em Schweinfurt, essenciais para a fabricação de guerra alemã. Os estrategistas da 8ª Força Aérea entenderam que a despesa seria substancial, já que Schweinfurt ficava a 640 quilômetros da base de caças aliada mais próxima, ultrapassando o alcance de qualquer caça de escolta disponível. Em resposta, uma demonstração de estratégias defensivas alemãs excepcionais se desenrolou. Os comandantes da Luftwaffe guiaram aproximadamente 300 caças para confrontar o esquadrão de bombardeiros americano, atacando imediatamente após entrar no espaço aéreo alemão em ondas sucessivas. Os aviadores alemães haviam aprimorado o método de ataques frontais, investindo contra as formações de bombardeiros a mais de 800 km por hora, com seus canhões e metralhadoras rasgando metal e carne. Ao retornar à Inglaterra, 60 B-17 foram destruídos e outros 138 danificados. A perda foi pesada, com aproximadamente 600 aviadores americanos mortos, feridos ou desaparecidos. Somente neste dia, a 8ª Força Aérea sofreu mais de 20% de sua força de ataque. O brigadeiro-general Curtis LeMay, supervisionando as formações de bombardeiros naquele dia, foi direto em sua avaliação. Não podemos suportar tais perdas. Ou obtemos escolta de caças de longo alcance, ou abandonamos completamente o bombardeio diurno. Exultantes, os alemães viram uma oportunidade com pilotos da Luftwaffe, como Egon Meyer e Georg Peter Eder, dominando táticas para frustrar o bombardeio diurno americano. Joseph Goebbels, ministro da propaganda alemão, declarou as defesas aéreas do Reich impenetráveis. No entanto, enquanto os alemães comemoravam seu sucesso em Schweinfurt, os primeiros Mustangs P-51B pousavam em aeródromos ingleses.
A aeronave que transformaria a guerra aérea europeia estava agora pronta para a batalha. Para apreciar o impacto do Mustang, vamos nos juntar aos homens que pilotaram essas missões em suas cabines. O tenente Robert Johnson, do 506º Grupo de Caça, descreveu seu voo inaugural em um P-51D. Cada aspecto parecia distinto. Visibilidade notável era proporcionada pela cúpula em forma de bolha, permitindo uma visão panorâmica em todas as direções. Os controles eram suaves e imediatos. No entanto, o que realmente se destacava era o medidor de combustível. Ele permitia voos prolongados com potência máxima de combate, com combustível suficiente para travar novas batalhas. Esse alcance prolongado tinha profundos efeitos psicológicos. Os pilotos americanos, acostumados a monitorar nervosamente seus medidores de combustível devido à necessidade de abandonar os bombardeiros que tinham a tarefa de proteger, agora tinham a capacidade de acompanhar suas cargas durante toda a jornada de ida e volta ao alvo. O capitão Chuck Yeager, mais tarde conhecido por quebrar a barreira do som, pilotava Mustangs com o 357º Grupo de Caça. Seu relato de uma missão de escolta típica lançou luz sobre a natureza transformadora do combate aéreo sobre a Europa. Partiríamos da Inglaterra com combustível suficiente para uma viagem de ida e volta a Berlim e mais meia hora para o combate. Os alemães ficaram impressionados com essa capacidade. Os inimigos atacariam nosso objetivo, presumindo que esgotaríamos o combustível e recuaríamos. Em vez disso, mantivemos nossa posição e frequentemente os perseguimos até seus próprios aeródromos. Esse combate prolongado transformou significativamente os cálculos estratégicos na guerra aérea. Anteriormente, os pilotos alemães tinham o luxo de se retirar do combate e pousar em campos próximos quando estavam com pouco combustível ou munição. No entanto, agora eles encontravam caças americanos que podiam persegui-los obstinadamente, transformando as paisagens familiares do Reich em um terreno perigoso para os pilotos do eixo. As capacidades excepcionais do P-51 resultaram de uma combinação única de elementos de design, que coletivamente produziram uma aeronave incomparável em seu gênero. A asa projetada pela equipe da North American garantiu a redução do arrasto devido à manutenção do fluxo laminar sobre uma porção maior da área da asa. A melhoria aparentemente modesta levou a um aumento significativo na velocidade e no alcance. A capacidade interna de combustível do P-51D foi igualmente inovadora, superando os caças anteriores que transportavam cerca de 200 a 300 galões de combustível. O P-51D podia transportar mais de 400 galões internamente, juntamente com combustível extra em tanques de lançamento externos. Isso ampliou o raio de combate do Mustang para mais de 1.200 quilômetros, tornando-o capaz de escoltar bombardeiros até qualquer alvo na Alemanha e se envolver em combate prolongado acima da área-alvo. No entanto, o que foi indiscutivelmente mais significativo foram as 6 metralhadoras calibre .50 do Mustang, oferecendo um poder de fogo formidável. Cada arma disparava 850 tiros por minuto, criando um caminho destrutivo que podia desmantelar aeronaves inimigas em meros segundos. Os pilotos americanos compararam o impacto de uma rajada concentrada de todas as 6 armas a atingi-las com uma marreta. Os pilotos alemães que sobreviveram a encontros com Mustangs expressaram consistentemente espanto com seu poder de fogo. O tenente Franz Stigler, mais tarde renomado por sua delicadeza ao lidar com um bombardeiro americano danificado, relatou seu primeiro encontro de combate com um Mustang. Eu acreditava ter me posicionado para um tiro descomplicado, mas ele se inclinou em minha direção e retalhou. Os traçantes do tiro pareciam um feixe de luz contínuo. Nunca testemunhei um poder de fogo tão intenso de uma aeronave monomotora. No início de 1944, a influência do Mustang tornou-se evidente nas estatísticas de combate aéreo na Europa. As baixas de caças alemães aumentavam progressivamente, enquanto as perdas de bombardeiros americanos diminuíam significativamente. A Luftwaffe, que reinara suprema nos céus do Reich por anos, agora lutava pela sobrevivência. A transição ficou mais evidente na evolução das estratégias de ambas as partes. Os pilotos alemães, acostumados a conduzir inúmeros ataques a formações de bombardeiros desprotegidas,
viram-se compelidos a realizar ataques isolados e perigosos antes de serem atacados por grupos de Mustangs. A demolição sistemática de formações de bombardeiros americanos estava gradualmente se tornando obsoleta. Simultaneamente, tripulantes de bombardeiros americanos relataram uma transformação marcante em seus encontros de combate. O sargento Bill Fleming, artilheiro da Torre Ball em um B-17, descreveu a mudança. Antes da chegada dos Mustangs, entendíamos que, uma vez que cruzássemos a Alemanha, estaríamos essencialmente sozinhos. Os caças alemães teriam que recuar, e então seríamos apenas nós contra todos os caças alemães no céu. No entanto, com os 51 presentes, era nitidamente diferente. Eles nos acompanhavam até o alvo e de volta para casa. Podíamos ver os caças alemães lá fora, mas eles não conseguiam romper a defesa dos Mustangs para nos alcançar. A influência no moral dos pilotos alemães foi igualmente significativa. O veterano piloto da Luftwaffe, Hauptmann Heinz Knöcher, anotou em seu diário: "Os americanos agora possuem caças capazes de atingir qualquer alvo dentro da Alemanha." Em 1944, a resposta à preocupação de Knöcher se cristalizou. Eles não conseguiam defender o Reich contra esses Mustangs superiores, mais rápidos e manobráveis que os 109 e 190. A Luftwaffe, embora ainda ostentasse pilotos experientes e aeronaves avançadas, enfrentava uma batalha árdua. Engenheiros alemães correram para desenvolver caças a jato revolucionários, com o Mi-262 oferecendo uma vantagem de velocidade que poderia restaurar a supremacia aérea do Reich. No entanto, o Mustang já havia começado a inclinar a balança do poder aéreo decisivamente a favor dos aliados. A produção mensal de P-51 nas fábricas americanas ultrapassava centenas, enquanto a produção de aeronaves alemãs desacelerou sob bombardeios aéreos consistentes, agora infligidos com grande precisão por bombardeiros acompanhados por Mustangs. O princípio do atrito, inicialmente favorável aos alemães, agora os impactava negativamente. Cada piloto alemão abatido era inestimável. Cada aeronave destruída levava meses para ser reconstruída. Por outro lado, os programas de treinamento americanos produziam milhares de pilotos, e as fábricas forneciam aviões mais rapidamente do que a Luftwaffe conseguia destruí-los. À medida que a primavera de 1944 se aproximava, ambas as partes se preparavam para a ofensiva aérea crucial da guerra europeia. A Luftwaffe visava recapturar o espaço aéreo alemão em uma tentativa final e desesperada. Os pilotos de Mustang da 8ª e 15ª Forças Aéreas estavam prontos para enfrentá-los. O dia 20 de fevereiro de 1944 marcou um momento decisivo para a destruição da supremacia aérea alemã. Ao amanhecer, os alarmes soaram nas bases aéreas da Luftwaffe em toda a Alemanha. Operadores de radar americanos na Inglaterra detectaram uma enorme armada de bombardeiros, mais de 1.000 B-17 e B-24, rumando para o coração do Reich, mais precisamente para as fábricas. No entanto, diferentemente de casos anteriores, desta vez houve uma mudança notável. Em vez das habituais poucas escoltas de curto alcance recuando na fronteira alemã, os radares agora mostravam uma visão extraordinária. Numerosos Mustangs P-51 acompanhando os bombardeiros com suas assinaturas únicas distinguíveis, mesmo de longe. Isso marcou o início da grande semana. 6 dias de intenso combate aéreo que decidiriam o destino do poder aéreo alemão. Para a Luftwaffe, era a última oportunidade de impedir os bombardeios diurnos americanos. Os pilotos de Mustang do 4º Grupo de Caça, sob o comando do tenente-coronel Don Blakesley, embarcavam em sua iniciação de fogo contra toda a defesa de caça alemã. O Oberst Hannes Trautloff, comandante dos caças alemães no setor de defesa oeste, ficou surpreso ao olhar para o quadro de avisos. "A caça sobrevoando Magdeburg", informou a sua equipe. Magdeburg fica a 400 quilômetros da base aliada mais próxima. Como isso pode ser possível? A explicação foi encontrada bem acima do terreno alemão, onde Blakesley liderou os Mustangs para o interior da Alemanha, mais do que qualquer caça aliado jamais havia se aventurado. O rádio de Blakesley zumbia com atualizações de seus pilotos.
A aeronave inimiga 2 horas no alto. Tenho 3-190 se aproximando do sol. Abati um Focke-Wulf 190. A guerra aérea sobre a Europa estava prestes a se transformar para sempre. No primeiro dia da grande semana, os controladores de tráfego aéreo alemães lançaram todos os recursos que tinham contra as formações americanas. Aproximadamente 400 caças da Luftwaffe responderam ao ataque, certos de que seu número superaria as escoltas americanas. No entanto, o massacre previsto não ocorreu como planejado. O Major George Preddy, voando com o 305º Grupo de Caça, detalhou o confronto em seu relatório de combate. Fomos emboscados por cerca de 20 FW-190 e Mi-109 sobre Brunswick. Eles atacaram rápida e agressivamente, provavelmente prevendo nosso esgotamento de combustível, como os Thunderbolts frequentemente experimentavam. Em vez disso, nós os enfrentamos com tanques cheios e vigor restante. Nos 10 minutos seguintes, abatemos 8 deles sem perder um único Mustang. Os pilotos alemães encontraram algo que nunca haviam experimentado antes: combate persistente contra caças americanos imaculados, com desempenho ideal sobre o profundo território alemão. O tenente Heinz Knoke, pilotando seu Bf-109G sobre a Alemanha Central, escreveu mais tarde: os Mustangs pareciam onipresentes. Cada tentativa que fizemos para conter seus bombardeiros resultou em interceptação, persistente mesmo após nossa retirada para reabastecimento. Ao final do primeiro dia, as baixas alemãs foram severas, com 42 caças da Luftwaffe destruídos e vários outros danificados. Em contraste, as perdas americanas foram insignificantes, limitadas a apenas 4 Mustangs perdidos em combate aéreo. A crescente taxa de abates dessa guerra aérea europeia já era evidente nesses números. Por trás dos números, havia histórias de bravura excepcional e derrota esmagadora. O Hauptmann Georg Peter Eder, um dos veteranos pilotos de caça alemães, engajou-se em uma perseguição implacável com Mustangs sobre seu aeródromo em Bad Würishofen. Em uma carta para sua irmã, escrita naquela noite, ele relatou o desespero da situação. Lutei contra caças americanos sobre nossa própria base hoje, Maria. Eles possuem combustível suficiente para nos perseguir até nossas próprias bases aéreas, enquanto ainda retêm munição para ataques aéreos terrestres. Piloto caças há 4 anos sem encontrar nada comparável. Os americanos não estão apenas prevalecendo, eles estão nos perseguindo. Do lado americano, o efeito psicológico foi igualmente significativo, porém contrastante. O capitão Chuck Yeager, pilotando seu Mustang chamado Glamorous Glen sobre a Alemanha, compartilhou a sensação de supremacia aérea. Pela primeira vez desde que sobrevoamos a Alemanha, nos sentimos como caçadores em vez de presas. Tínhamos o alcance para acompanhar os bombardeiros, a capacidade de superar qualquer aeronave que eles enviassem contra nós e o poder de fogo para completar nossa missão. No entanto, o custo humano foi gritante em ambos os lados. O sargento técnico Mike Gladish, um aviador polonês servindo no 506º Grupo de Caça americano, abateu 3 caças alemães durante uma única escaramuça, mas testemunhou o Mustang de seu ala ser destruído por tiros de canhão de um Focke-Wulf Fu-190. Naquela noite, em seu diário, ele escreveu: vitória e derrota se entrelaçam neste conflito. Você se alegra por derrubar o inimigo e depois lamenta por seu camarada que não volta para casa. Na luta contra o Mustang, os caças alemães tradicionais lutaram para acompanhar o ritmo. Em resposta, os comandantes da Luftwaffe recorreram às suas armas de ponta, o caça a jato Messerschmitt Me-262 e o Me-163 Comet, movido a foguete. Essas aeronaves inovadoras ostentavam um desempenho que poderia potencialmente superar ou igualar as capacidades do Mustang. O bimotor Me-262, por exemplo, podia atingir velocidades acima de 800 km/h até aproximadamente 40 mph, quase 100 vezes mais rápido do que qualquer caça a hélice. Pilotos habilidosos como o Major Walter Nowotny e o Oberst Johannes Steinhoff, quando no comando,
faziam o caça a jato parecer promissor quanto à possibilidade de o poder aéreo alemão retomar o controle. No entanto, esses jatos não estavam isentos de desafios. Grandes quantidades de combustível eram necessárias, sua durabilidade era limitada e eles eram suscetíveis durante a decolagem e o pouso, à medida que sua vantagem de velocidade desaparecia. A questão mais urgente era a escassez de pilotos qualificados da Alemanha para operá-los. O tenente Urban Drew, do 361º Grupo de Caça, tornou-se um dos primeiros aviadores aliados a abater um jato, abatendo um Mi-262 durante sua aproximação para pouso. Seu registro de combate revela a verdade estratégica. O jato alemão era rápido em voo nivelado, mas ao desacelerar para o pouso, ele se transformou em outro alvo. Eu o ultrapassei na aproximação final e disparei uma rajada de aproximadamente 200 jardas. Ele caiu direto no chão. O Me-163, movido a foguete, apresentou problemas ainda maiores. Em menos de 3 minutos, ele podia subir a 30.000 pés e atingir velocidades acima de 600 mph, mas tinha combustível para apenas 8 minutos de voo motorizado. Mais alarmante ainda, o combustível de foguete instável da aeronave ceifou mais pilotos alemães do que fogo inimigo. Na primavera de 1944, esquadrões Mustang formularam estratégias para aniquilar a força restante do corpo de caças da Luftwaffe. Em vez de apenas proteger os bombardeiros, as unidades P-51 iniciaram varreduras ofensivas, missões destinadas a localizar e obliterar aeronaves alemãs em todas as áreas possíveis. O coronel Hubert Zemke, liderando o 56º Grupo de Caça, liderou muitas dessas estratégias. Seus pilotos apareciam sobre os aeródromos alemães, enquanto os caças inimigos decolavam ou pousavam, explorando seus pontos vulneráveis. Não estamos mais apenas protegendo nossos bombardeiros, Zemke informou seus pilotos. Estamos perseguindo ativamente todos os caças alemães que conseguimos rastrear. O impacto foi desastroso para a Luftwaffe. Os regimes de treinamento de pilotos alemães, já comprometidos pela escassez de combustível, começaram a produzir aviadores inexperientes que se mostraram alvos fáceis para os experientes pilotos americanos. Em meados de 1944, nossos jovens pilotos enfrentavam combatentes veteranos em batalhas aéreas, uma situação mais próxima de um massacre do que de um combate. Os caças operacionais da Luftwaffe caíram de mais de 2.400 para menos de 1.500 em apenas 5 meses, com uma produção contínua, devido principalmente à rápida perda de aeronaves e ao esgotamento de pilotos experientes. O Oberst Adolf Galland, um dos renomados ases da aviação alemã, resumiu mais tarde: "Estávamos enviando meninos para combate contra homens." O major John T. Godfrey, do 4º Grupo de Caça, que acumulou 16 vitórias confirmadas pilotando um Mustang, fez uma descrição vívida de uma missão em Berlim em março de 1944, simbolizando a mudança no combate aéreo sobre a Europa. Enquanto escoltávamos B-17s em direção à cidade, aproximadamente 30 F-290s e Me-109s nos lançaram acima do alvo. 2 anos antes, tal evento teria sido uma catástrofe. Estaríamos com pouco combustível, em menor número de homens e lutando em solo inimigo. No entanto, no Mustang, tudo mudou. Nossos aviões estavam com combustível em abundância, mais rápidos que os deles, e éramos habilidosos para esse tipo de combate. Em 20 minutos, derrubamos 8 deles e dispersamos os demais. Os bombardeiros atingiram seu objetivo sem perder uma única aeronave para os caças inimigos. Do lado alemão, as contas tornaram-se cada vez mais sombrias. O tenente Franz Stigler, mais tarde renomado por sua cavalheiresca escolta de um B-17 danificado, descreveu a desesperança da situação alemã. Decolaríamos com possivelmente 8 ou 10 aeronaves. Os americanos nos receberiam com 40 ou 50 Mustangs. Nosso objetivo era atingir os bombardeiros, mas nunca conseguimos penetrar sua cobertura de caças. Quando retornássemos, se retornássemos, metade da nossa formação estaria dizimada. O desgaste mental dos pilotos alemães era imenso. Durante o combate, vários indivíduos começaram a experimentar
o que mais tarde foi identificado como exaustão de batalha, o que os líderes alemães inicialmente consideraram covardia. O capitão Heinz Knöscher escreveu em seu diário: "Participei de 400 combates e abati 33 aeronaves inimigas. No entanto, o medo me domina agora, não a morte em si. Eu acolhi isso há muito tempo. O que me assusta é a impotência. Os americanos possuem caças com alcance e capacidades irrestritos. Não somos mais combatentes. Nos tornamos presas." O golpe fatal no poderio aéreo alemão ocorreu durante a primavera e o verão de 1944, quando unidades de caça equipadas com Mustangs iniciaram ataques sistemáticos a bases aéreas, instalações de treinamento e fábricas de aeronaves alemãs. A Operação Argumento, nome dado à campanha contra a produção aeronáutica alemã, encontrou caças americanos vasculhando o Reich em busca de objetivos. O capitão Dom Gentile, do 4º Grupo de Caça, liderou uma das missões mais bem-sucedidas, um ataque de baixa altitude a uma base aérea perto de Munique. Ao chegarmos à altitude máxima, pegamos os caças desprevenidos, encontrando aproximadamente 40 aeronaves em solo, aeronaves de treinamento, caças e alguns jatos. Realizamos 4 voos, mirando em qualquer objeto em movimento. Ao decolar, o campo de aviação estava envolto em fumaça e destroços de aeronaves em chamas, parecendo um ferro velho. Os ataques terrestres foram especialmente danosos devido à destruição não apenas de aeronaves, mas também de infraestrutura essencial para o treinamento de pilotos, escolas de aviação, postos de combustível e instalações de manutenção foram todos alvos de nossos Mustangs. Como resultado, a Luftwaffe teve dificuldades para repor as perdas ou treinar novos pilotos de forma eficaz, o que levou o general Adolf Galland, líder da força de caça alemã, a fazer apelos cada vez mais urgentes a Hitler por recursos e estratégias práticas. Em uma conversa documentada por seu assistente, Galland informou ao Führer: "Estamos perdendo a guerra aérea não por causa de aeronaves inferiores, mas porque não conseguimos produzir pilotos com rapidez suficiente para compensar nossas perdas. Os americanos estão derrubando nossos pilotos experientes mais rápido do que conseguimos produzir novos." A reação de Hitler foi previsível. Culpe os pilotos em vez de reconhecer a verdade estratégica. Os pilotos alemães carecem de espírito de luta, afirmou. Eles devem ser instruídos a colidir com aeronaves inimigas, se necessário. Tais instruções aceleraram a devastação do que restava do poder aéreo alemão. No dia D, 6 de junho de 1944, a transição foi total. A Luftwaffe só conseguiu realizar 319 surtidas sobre as praias da Normandia, em comparação com mais de 14.000 surtidas aliadas. Os caças alemães eram tão escassos que muitos pilotos aliados, ao completarem seus períodos de serviço, nunca encontraram uma aeronave inimiga. As taxas de abate pintam um quadro claro com precisão matemática. Antes da chegada do Mustang em 1943, as perdas de caças alemães e americanos eram praticamente equilibradas. Em 1944, os aviadores americanos superavam em número e derrotavam os caças alemães a uma taxa de quase 4,1 para 1, com algumas escaramuças atingindo proporções de até 10,1 ou mais. O tenente-coronel John C. Meyer, que acumulou 24 vitórias do 302º Grupo de Caça antes do fim da guerra, compartilhou sua perspectiva sobre essa situação. No final de 1944, o combate a caças alemães havia se tornado uma ocorrência incomum. Quando os encontramos, eram tipicamente pilotos inexperientes voando juntos em pequenos grupos. A outrora temida Luftwaffe de 1940 não existia mais. O custo humano foi imenso. Somente em 1944, a Luftwaffe perdeu mais de 13.000 pilotos em ação, superando as baixas dos 3 anos anteriores combinados. Entre os caídos estavam muitos ases alemães experientes, incluindo o Hauptmann Hans-Joachim Marseille e o Major Helmut Wick, cuja perda nunca poderia ser compensada. O P-51 Mustang desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial, que foi além de meras estatísticas de combate. Arar.
Através do domínio aéreo sobre a Europa, os pilotos do Mustang facilitaram a ofensiva de bombardeio estratégico que dificultou significativamente a fabricação de guerra alemã. Isso foi significativo, pois os bombardeiros americanos e britânicos puderam atacar alvos com extrema precisão graças à ameaça mínima dos caças. Psicologicamente, isso foi igualmente impactante. Civis alemães que haviam sido levados a acreditar que suas defesas aéreas eram invencíveis, viram aeronaves aliadas sobrevoarem suas cidades em plena luz do dia. A noção de invulnerabilidade alemã, alimentada pela propaganda nazista, começou a se desintegrar sob os rastros de vapor dos bombardeiros americanos protegidos pelos Mustangs. Para aqueles que pilotavam o Mustang, o avião simbolizava mais do que apenas tecnologia avançada. O capitão Clarence Bud Anderson, tendo voado 116 missões de combate sem ser abatido, posteriormente articulou: "O P-51 não apenas impulsionou nosso desempenho, como também reforçou nossa confiança. Saber que pilotávamos o caça superior do mundo nos fortaleceu, aprimorando nossas habilidades de voo." Por outro lado, a perspectiva alemã diferia significativamente. O Oberst Johannes Steinhoff, que se tornou general da Força Aérea Alemã no pós-guerra, declarou: "O Mustang foi a arma que destruiu nossa resistência, não por sua capacidade muito superior à de nossos caças, embora fosse, mas porque podia alcançar qualquer parte da Alemanha e permanecer lá para combater. Transformou nossa terra natal em um campo de caça para pilotos americanos." Com o fim da guerra, em maio de 1945, as estatísticas da guerra aérea pintavam um quadro de mudanças drásticas. A Luftwaffe, outrora a principal força aérea do mundo, foi reduzida a uma frota mínima, escondida em florestas e cavernas. O treinamento de pilotos alemães quase foi interrompido, e a escassez de combustível resultou em voos pouco frequentes, mesmo para pilotos experientes. Em contraste, os esquadrões de P-51 Mustang acumularam um histórico incomparável de conquistas na aviação. Sozinho, o 4º Grupo de Caças abateu mais de 1.000 aviões inimigos. O 305º Grupo de Caças teve o maior número de ases entre todas as unidades americanas. No total, os pilotos do Mustang foram responsáveis por mais de 4.150 aeronaves alemãs destruídas em combate aéreo, representando mais da metade de todos os aviões inimigos abatidos por caças americanos. No entanto, além dos números, houve uma mudança mais profunda. O Mustang mostrou que a supremacia tecnológica exercida de forma eficaz poderia superar déficits numéricos e restrições espaciais. Ressaltou que o poder aéreo, quando empregado decisivamente, poderia moldar o curso de um conflito inteiro. Essencialmente, a saga do P-51 Mustang e sua influência na Segunda Guerra Mundial é um conto da junção entre tecnologia, estratégia e bravura humana. A aeronave era excepcional, incorporando a proeza industrial americana e a engenhosidade da engenharia que superou as expectativas de desempenho anteriores. A vitória na guerra aérea europeia não se deveu apenas à tecnologia. Foram os jovens pilotos, em sua maioria adolescentes, que voaram em caças monopostos e se aventuraram profundamente em territórios inimigos para combates aéreos letais que garantiram a vitória. Pilotos excepcionais como Chuck Yeager, George Pratt e Don Gentile, com suas habilidades únicas e imensa coragem, estabeleceram o domínio aéreo sobre um dos espaços aéreos mais fortificados do mundo. Seus colegas alemães eram igualmente valentes e habilidosos, frequentemente pilotando aeronaves tecnologicamente superiores em certos aspectos. No entanto, eles estavam travando uma guerra perdida contra a vantagem numérica da guerra industrial. A capacidade dos Estados Unidos de fabricar aviões, treinar pilotos e sustentar operações de longo alcance foi decisiva. O P-51 Mustang serviu como ferramenta para esse triunfo, mas foram os homens que o pilotaram que o tornaram possível. A guerra aérea europeia não terminou apenas por meio de máquinas, mas pela bravura e perícia dos aviadores que repetidamente os levaram à batalha, eventualmente tornando o inimigo incapaz de retaliar. Quando os pilotos alemães enfrentaram o P-51 Mustang pela primeira vez, no final de 1943, muitos o consideraram apenas mais um caça americano, rápido talvez,
mas manejável. Em 1945, os mesmos pilotos sobreviventes reconheceram seu erro de julgamento inicial. O Mustang não apenas havia derrotado a Luftwaffe, havia preparado o cenário para sua inevitável queda. O riso antes ruidoso foi substituído por uma quietude sombria de bases aéreas desertas e pelas reverberações de uma força aérea outrora formidável que havia sido metodicamente desmantelada por pilotos aliados que pilotavam o principal caça da Segunda Guerra Mundial. O P-51 Mustang foi o autor do capítulo final nos anais da proeza da aviação alemã, e este capítulo foi intitulado Derrota,